As garotas estavam procurando a entrada do calabouço e conversando sobre amor. Tudo começou quando Ice e as outras exploraram a rua Daedalus e Philvis se juntou a elas, exatamente para criar uma relação mais próxima com Ice, da qual é difícil de se aproximar, e então elas decidiram falar de romance. A sorridente Tiona, a curiosa Lefia e as outras membros do grupo aguardam ansiosamente a resposta de Ice sobre suas perguntas. Ice estava realmente preocupada, timidamente tentando abrir os lábios para que ela não pudesse lidar com o problema, e uma voz bem fraca, como de uma criança, ecoou por toda parte, e essa voz insistia em falar: me desculpe e por favor me ajudem. Ice foi a primeira a reagir ao som familiar. Virando a cabeça, ela viu uma fonte de luz balançando em um caminho estreito e complicado, vendo uma luz mágica de pedra vindo em sua direção do outro lado do caminho. Tiona e as outras pareceram perplexas, mas logo depois a figura apareceu na frente de Ice e as outras, e a figura dizia: eu não consigo sair desta rua, vocês podem me dizer como sair? Cabelos brancos emergiam da escuridão, com os olhos vermelhos à beira das lágrimas. Ele era um menino que parecia exatamente como um coelho. Vendo os membros da família Locke que ficaram surpresas com a cena, o menino não conseguiu dizer nada. Quando ambas as partes pararam, Ice, que estava prestes a abrir seus lábios, murmurou seu nome. É o pequeno Argonauta, disse Tiona, e logo, espantada, perguntou: o que você está fazendo aqui? O tempo parou por um breve momento, começando com uma Tiona sorridente e uma Lefia surpresa. As meninas caíram em alvoroço. Bel, surpreso e, como sempre, sem entender as entrelinhas, ele cumprimentou a família Locke com boa noite. E depois que Ice se curvou lentamente a cabeça em saudação a ele, o garoto de cabelos brancos também se curvou entusiasticamente. Olhando para o seu modo pânico ativado, não havia dúvida de que era o aventureiro da família Estia, que havia feito uma grande conquista no jogo de guerra recentemente, Bel Cranel. Bel levantou a cabeça e olhou para Ice e os outros membros da família Locke com uma expressão chocada. E Bel perguntou a Ice o que ela fazia em um lugar como esse tão tarde da noite. E ela respondeu dizendo que estava na famosa cerimônia no Extremo Oriente. E Tiona rapidamente perguntou a Bel apenas uma vez: e você? Por que você está aqui? O corpo inteiro de Bel congelou de repente. Vendo sua reação, Ice e as outras ficaram um pouco surpresas. Tiona bufou e começou a cheirar o possível delinquente. Estranho, Argonauta, você usa perfume? Parece ter um cheiro doce, indagou Tiona. Além dela, as criadas também mexiam o nariz com frequência. Em choque, os ombros de Bel tremem de forma anormal. Ice também fez o mesmo e tentou cheirar. E na verdade, Bel exalava um odor que ela não estava acostumada a sentir. Parecia que o cheiro não tinha nada a ver com homens, especialmente o tipo que não tem nada a ver com uma mera criança. Como dizem, uma fragrância um tanto vigorosa. Quanto à pessoa envolvida, Bel, ele suava e não conseguia falar. Ele não conseguia responder à pergunta de Tiona e seus olhos estavam ocupados olhando para a esquerda e para a direita, como se uma espinha de peixe tivesse ficado presa na sua garganta. No entanto, pouco antes de seus lábios se lembrarem de como falar, Philvis, que não tinha falado nada até o presente momento, estreitou os olhos e sussurrou: Almisca. Surpreso, Bel sacudiu todo o corpo, e Philvis olhou para ele com olhos tão frios quanto o céu noturno. Esse cheiro é mais usado no distrito do prazer. As bochechas das curandeiras ficaram completamente vermelhas, e Ice, que não sabia o que dizer, assentiu com a expressão dizendo: bairro do prazer? No momento em que essas palavras se transformou em som, todas as meninas presentes pararam de se mover. Ice também é uma delas. A garota de cabelos dourados se moveu apenas para ver o suor do garoto prestes a atingir o nível mais alto. Bairro do prazer? Casa de prostituta?
Assim que os pensamentos entediados de Ais chegaram a essa palavra, a raiva de Lefia explodiu. Ele corou e gritou para os céus. Em um coral composto pelas garotas da família Locke, disseram em tom claro e alto: ele acabou de voltar do bordel. E Bel, completamente desesperado, começou a negar. E Lefia perdeu a cabeça e começou a mostrar as evidências de que Bel realmente estava lá. E ela continuou a gritar enquanto o pobre Bel entrava em pânico cada vez mais. O pânico de Bel não era menos intenso do que a da garota e ele tentou argumentar desesperadamente. Ais e as outras rapidamente taparam os ouvidos e uma discussão acalorada começou diante de seus olhos. E vários comenazais começaram a ecoar no recinto. Depois de assistir aquele jogo de guerra, achei você meio fofo. Que estúpido. Estou decepcionada com você. E começaram a chamar o inocente Bel de coelho no cio, coelho lascivo. Cada vez que Lefia o condenava, o corpo de Bel se curvava em forma de C, como um tiro direto de um canhão mágico no estômago. A própria Lefia, cujos ombros balançavam para baixo e para cima, perdendo a calma, e começou a chorar. Philvis, encarando os olhos do menino completamente como se estivesse olhando para algo sujo, ela, que era excepcionalmente bela entre os elfos belos, disse impiedosamente algo que fez Bel finalmente gritar e se ajoelhar. Embora ela não fosse tão exagerada quanto elfos como Lefia, as garotas da família Locke ficaram inquietas. Algumas coradas, algumas expressando desprezo e algumas ficando estupefadas ao extremo. Quanto a Ais não dizia absolutamente nada. À primeira vista era como sempre, um olhar sem emoção, mas um par de pupilas douradas estava meio tontas. Elas não conseguiam se mover, como uma escultura de gelo congelado. E o eu em seu coração cobriu seu rosto vermelho com as mãos. Para falar a verdade, Ais não tem muito conhecimento sobre isso, mas ela sabe que lugar é uma próstata. Ais tem a ilusão de que o garoto que ela ensinou tanto está se afastando cada vez mais dela. É como presenciar o lado inesperado do menino. Não. É como criar coelhos que saem do ninho e vão para lugares desconhecidos. Dentre as meninas do grupo, apenas Tione e Tiona reagiram normalmente. Ais olhou silenciosamente para Bel, que segurava a cabeça e gemia de dor, tremendo no peito. Neste ponto, talvez sentindo a visão, Bel se virou para olhar para ela. Ais, que fazia parte da compreensão de Bel, ficou envergonhada por algum motivo e não pôde evitar desviar o olhar. Estrondo. Bel levou a pior pancada do dia. Vendo a expressão do garoto com a cara do fim do mundo, Lefia e Tiona estremeceram, e uma das garotas deu a ideia de irem para a estrada principal, e algumas concordaram com a ideia. Olhando para Bel, miseravelmente abatido, Tione ficou um pouco preocupada. Dessa forma, Ais e as outras deixaram o garoto perdido entrar na hierarquia. E Lefia ainda continuou dizendo: estou desapontada. Como pode ser tão sujo? E Tiona perguntou: o porquê ela está tão zangada com o Argonauta? Lefia disse que ele é seu arqui-inimigo e que ele ganhou o jogo de guerra e um pouco de fama. E a incomodava que ele imediatamente tenha esse comportamento depravado. Ainda assim, a própria elfa foi a única a corar e exasperar. Embora não tenha sido uma cena fria graças a ela, ainda havia uma atmosfera estranha entre o grupo. Parte da razão para isso era a criança olhando para baixo e emitindo uma atmosfera sombria como se fosse o fim do mundo. E parte disso era por causa da atitude da Ais, que era completamente diferente de sua atitude usual. Como resultado, uma distância não natural foi criada entre Bel e as meninas. E Bel indagou perguntando se algum homem da família Locke não ia para o Distrito do Prazer. E relataram que Raul costumava visitar tal lugar. Mas aparentemente, Raul se apaixonou por uma garota lá. E ele gastou todo o seu dinheiro ganho de uma expedição só para homenagear a mulher.
como olhando friamente para Bel, disseram que como ele tem esse tipo de personalidade, é como se ele não ousasse fazer nada além de dar as mãos. Na verdade, eu não sei se ele quer mudar a si mesmo ou o que, mas por que ir a um lugar como aquele? Anakit e Line conversaram se questionando por que os homens frequentam esse tipo de lugar. Ao ouvir a conversa, a equipe se encheu dessa atmosfera e talvez, sentindo a psicologia sutil de suas companheiras, Tiona parecia entediada e acenou, com as mãos para animar a todos, e sugeriu que falassem ou continuassem sobre o tema amor. Vendo Bel levantar lentamente a cabeça, Tiona sorriu inocentemente para ele. Ouvindo que o assunto do romance seria discutido, Bel disse desajeitadamente: "Eu não sei o que dizer." E Tiona disse que era a vez de Ais. Depois de falar, Tiona abraçou Ais por trás e Bel ficou chocado. Ele ficou furtivo de repente, ainda um pouco envergonhado, mas começou a olhar para a garota loira dos olhos dourados. As outras garotas do grupo se lembraram. Seus olhos se voltaram para Ais e começaram a motivar a garota a falar. Instada por Tiona, que estava por trás dela, Ais continuou a parecer tão preocupada e sua visão girando. E um momento depois, ela olhou para o menino que a observava e então falou, bem devagar, falando que não se importava com ninguém, mas ela apenas falou que não gostava de pessoas que mexiam com garotas. O incrível som de algo apunhalando um objeto ecoou. Veio principalmente da direção do menino que estava pressionando seu peito, como pessoas que iriam para o Distrito do Prazer ou alguém que cheira a almíscar. Eu não gostaria de nada disso. Ais não tirou os olhos de Bel, murmurando baixinho. O comentário direto fez com que o corpo do garoto se inclinasse para frente e para trás, reagindo de uma forma que nunca poderia se igualar por Lefia agora. E Lefia, colocando mais lenha na fogueira, estendeu as mãos em aprovação a Ais. Vendo Lefia sorrir feliz para ele, Ais balançou o cabelo loiro e acenou com a cabeça em resposta. Os outros membros da equipe também se levantaram e conversaram por outro motivo. Embora Tione e Anakit rissem amargamente, as duas mostraram um humor maravilhoso quando ouviram essa resposta um tanto inesperada da garota, que originalmente não estava interessada em nada além de ficar mais forte. Quanto a Bel, ele estava totalmente deprimido, encostado na parede da estrada, afundando e morrendo, carregando o corpo de uma sombra escura nas costas. Parecia que sua alma iria sair a qualquer momento. Tiona se virou para olhar para Bel, que havia sido jogado contra a parede, e Ais, que inclinou a cabeça e ficou em silêncio, como se tivesse se decidido. Ela deixou Ais para trás e rapidamente se aproximou do garoto atrás do grupo e perguntou se Bel realmente não teria se divertido no bairro do Prazer. Tiona perguntou e a cabeça bateu e o menino se levantou. E Bel, jurando por sua deusa, disse que não encontrou prazer ou diversão naquele lugar. Vendo os olhos de Bel fechados e balançando a cabeça freneticamente, Tiona colocou os braços ao redor do peito dele. Ele se atreveu a jurar em nome de seu deus principal. Ele realmente não parecia estar mentindo, e ela continuou a perguntar o porquê ele iria àquele lugar. Uma das pessoas que acabou de se juntar à nossa família foi para o bairro do Prazer sozinha. Eu estava preocupado e fui atrás dela com Lili e os outros, mas no meio do caminho eu fui o único que se separou dos outros, e Bel foi questionado pelo cheiro que ele exalava e Tiona perguntou se ele foi sequestrado pelas Amazonas, e comentou que as Amazonas são naturalmente gananciosas pelo prazer e podem ser chamadas de carnívoras. Quando veem um homem que é mais forte ou mais vistoso do que elas, não conseguem evitar. Só que Tiona se preocupou seriamente com a castidade do coelho, e o brilho nos olhos de Bel desapareceu, e Bel respondeu que estava bem e que as garotas são todas assustadoras. As Amazonas são todas assustadoras, e a Sapa é assustadora demais. Talvez pensando na cena de fuga do pesadelo,
Bel abraçou seu corpo e começou a tremer. Vendo sua aparência anormal, Tiona não pôde evitar dar um passo para trás e cobriu o rosto com uma das mãos. Parece que a família de Tiona deixou uma ferida na alma do jovem. Ao mesmo tempo, ela também entendeu que o garoto estava falando a verdade e disse que o pequeno argonauta não mente. Afinal, eu vi sua expressão. Tiona coçou as bochechas e sorriu para Bel atordoado. Eu cuidarei disso. Ajudarei você a esclarecer qualquer mal-entendido com Ais e as outras. Tiona ficou orgulhosa e correu rapidamente em direção a todas as meninas. Tiona gosta muito de Ais, mesmo interagindo apenas em pouco tempo. Ela também gostava muito de Bel. Ela não gostava da atmosfera estranha entre os dois que ela gostava. E essa era a razão pela qual ela teve que agir e pôr um fim a tudo isso. E falou para Ais que Bel não tinha se divertido no bairro dos prazeres. Ais foi abraçada mais uma vez por ela e piscou várias vezes. Tiona explicou cuidadosamente que ele havia sido sequestrado pelas Amazonas e argumentou que o Argonauta era famoso por causa do jogo de guerra e por isso foi perseguido. Ao ouvir a explicação de Tiona, Ais se perdeu em seus pensamentos. Olhando para trás, Bel ficou no final do grupo, parecendo um réu aguardando o veredito. Ais pediu que Tiona fosse na frente, e todos os membros de sua família foram para a frente de Ais, e ela rapidamente passou para o fim da fila como se nada tivesse acontecido. Bel enrijeceu quando viu Ais se aproximando dele. Ais, que não era boa com as palavras, também ficou preocupada, não sabendo o que dizer. Ais olhou para a esquerda e para a direita várias vezes, hesitou um pouco e finalmente decidiu falar. Bel se levantou. Ais, com suas pupilas douradas, estava olhando em seus olhos vermelhos. Como Tiona, Ais sentiu que Bel não estava mentindo. A sensação de desconforto desapareceu. Ela ganhou confiança. Ais parou de se olhar com Bel e ficou aliviada. Imediatamente depois, a culpa apareceu em seu coração e ela desculpou-se com Bel. Os cílios de Ais vibraram e seus olhos baixaram. E ela continuou dizendo que não sabia por que tinha doído com tanta força e por que não ouviu sua explicação direito, e se sentia muito envergonhada. Bel a ouviu fazer as pazes assim. Abriu os olhos e acenou apressadamente com a mão em negação e disse que foi culpa dele que interpretaram ele mal, e que talvez ele devesse dizer que estava feliz por ela acreditar nele e pediu que ela não levasse para o lado pessoal. E ele se sentiu culpado por fazer se sentir daquela maneira. Ao ver o seu sorriso, Bel não pôde deixar de corar. E Ais perguntou se as Amazonas fizeram algo com ele. E Bel respondeu que estava bem e quase não escapou. E na sequência, a mão de Ais toca nos cabelos brancos. Bel ainda estava corando e se movendo com os olhos piscando. Mas como uma criança bajuladora, Ais continuou a tocá-lo. Era isso. Como a sensação de um coelho fugitivo de estimação voltando para você. Até mesmo seu jovem eu, Ais, estava esfregando a bochecha contra a bola de pelo branco, e as bochechas de Ais mostravam um sorriso. Ela e Bel, que estavam confusos, mas aliviados, sorriram um para o outro. Olha que cena bonita. Quando a Lefia, ela viu os dois assim, ela gemeu de um humor difícil. Naquele momento, Tiona continuava explicando aos familiares para esclarecer o mal-entendido. E Lefia estava cheia de culpa. E Lefia decidiu se desculpar pelo que falou a ele. E Filvis admitiu seu erro e decidiu se desculpar com Bel, sorrindo severamente. Ambas se desculparam com Bel. E Bel interrompeu sua conversa com Ais e virou a cabeça. Lefia não se atreveu a olhá-lo nos olhos, inquieta, mas decidiu falar francamente e se desculpar. E naquele momento, algo caiu. Um objeto caiu da pochete de Bel e pulsou no chão de pedra. Era um recipiente transparente que parecia um pouco com uma poção que eles usam na masmorra. Lefia nunca tinha visto esse tipo de poção antes. E pensando que talvez fosse algum tipo de acessório, ela estava prestes a pegá-lo, mas a mão de Bel arrebatou na velocidade do som. Lefia congelou no lugar enquanto Bel escondia a poção com as duas mãos e começou a dar risada falsa não natural, provavelmente tentando encobrir o passado, mas as habilidades de mentira de Bel eram muito ruins.
Em um instante, Lefia ergueu as sobrancelhas. Bel transpira profundamente e fala incoerentemente, aumentando ainda mais as suspeitas de Lefia. Quando ela estava prestes a pressionar o assunto, Philvis, ao lado dela, sussurrou baixinho, afrodisíaco. Em uma fração de segundos, o tempo foi suspenso. Ais, Lefia e Tiona, que tinham visto todo o processo com um sorriso, o silêncio visitou a estrada à noite escura, o suor escorrendo pelas faces pálidas dos jovens após o incidente. Philvis olhou para o menino com os olhos de zero absoluto e jogou a bomba novamente. Lefia explodiu novamente. Bel está completamente desorientado e gritando. Lefia tenta pegar o frasco para ter certeza de que está tudo bem. Oprimida, Ais violentamente o arrancou de suas mãos. Com um grito bobo, o recipiente escorregou das mãos de Bel. Quando o recipiente voou sobre a cabeça da garota e a reação fez com que a tampa se soltasse e, como se seguindo o destino, todo o seu conteúdo voou para fora. No próximo instante, Lefia estava banhada com toda a poção. Bel ficou pálido. Ais não conseguia falar e Philvis congelou. Tiona, assim como Tione e as outras, também estavam boquiabertas. As mãos de Lefia, que antes agarrava Bel, agora pendiam moles. A solução fluiu pelos lindos cabelos da garota e sua pele bastante lisa. Logo, um odor idêntico ao cheiro característico que estava se espalhando pela rua do Narciso se espalhou. Era um cheiro forte que a pobre garota, com fetiche por limpeza, nunca deveria exalar. Os olhos de Lefia perderam toda a luz e se encheram de escuridão profunda. A trêmula elfa soltou o maior rosnado do dia. Bel começou com o pé esquerdo e fugiu de Lefia, que rugiu de indignação. Ele agarrou o frasco caído e fugiu como um coelho em fuga, a elfa seguindo, também correndo a uma velocidade incomparável. Os gritos de Ais e Tiona não conseguiam alcançá-los, deixando para trás Tiona, Philvis e as outras. Com isso, Bel e Lefia desapareceram na escuridão. Tendo perdido Lefia, que havia se transformado em um elfo furioso, Ais e os outros abandonaram o encontro com Loki e os outros. O grupo procura rapidamente o paradeiro da menina e do menino, e não foi até a manhã seguinte que os encontraram. A elfa estava segura, mas não havia pego o coelho e chorava incontrolavelmente. O que aconteceu? Vendo Lefia aninhada nos braços de Rivéria chorando e gritando, Loki disse essas palavras. Pela honra da jovem, Ais, Tione e as outras não podem dizer a verdade e apenas desviar o olhar com vergonha. O vice-chefe do clã real dos elfos acariciou seu cabelo loiro repetidamente para acalmá-la, suspirando repetidamente. Naquele dia, uma jovem dos dependentes de Loki retirou-se da rua do labirinto com feridas profundas. Havia outro aventureiro, arrastando seu corpo machucado e saindo da rua. O jovem fugiu para todos os lados durante a noite e finalmente saiu de uma rua. O sol ofuscante queimou suas pupilas e ele sentiu a preciosidade da vida. No entanto, o menino não sabia. Ele não sabia que depois disso, a deusa preocupada iria repreendê-lo pela manhã. Ele não sabia que o cheiro de almíscar que se espalhava por seu corpo e as garrafas usadas, espalhadas e com menos da metade do afrodisíaco sobrando, viraram uma batida na porta, fazendo com que a deusa o corasse. Eu nem sei o que ele vai dizer a ela por muito tempo e ele vai receber um grande sermão. Afrodisíaco? Como ele pode ter esse tipo de coisa no corpo? No futuro, o jovem foi ver a inquieta Ais e a triste Lefia para se explicar claramente e se curvou com todas as suas forças para se desculpar.